Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você, telespectador e internauta nos acompanhando aí no canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lula tá só amorzinho, viu? Ele pediu para que o Macron, o presidente da França, abrisse o coração dele. Abre o coração, Macron, vamos resolver o acordo União Europeia-Mercosul. Esse pedido aconteceu hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de junho, quase que eu falei maio, né? Aconteceu hoje, portanto, e a gente vai tentar destrinchar um pouco mais de informação ainda ao longo do programa de hoje para mostrar para você qual que seria a intenção, por que o Lula pediu isso, né? Por que o Lula está só esse amor com o Macron. E França, né? A gente sempre criticou muito a França aqui, porque os franceses, o Macron, na hora de falar do Brasil, a língua está solta. Ei, que a carne brasileira é isso. Então, isso tudo está muito ligado a esse acordo, inclusive. A gente fala sobre isso já já. A gente vai voltar a falar também, e no programa de hoje, daquele acordo que está em andamento, está em negociação entre Brasil e Angola para um desenvolvimento agropecuário lá no país africano, né, lá na Angola, para que eles tenham mais sustentabilidade, para que eles consigam resolver o problema da alimentação ali na região deles, e o Brasil teria muito a contribuir. O ministro da Agricultura, junto com o nosso brasileiro, né, o Fávaro, junto com o ministro da Agricultura angolano, conversaram em uma videoconferência ontem, quarta-feira, e tentaram alinhar mais alguns pontos. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e discutir sobre isso já já. E olha o custo da alimentação mato-grossense para confinamento, hein? Que está pressionando os confinadores, viu? Com a aproximação desse período de seca, que a gente comentou ontem, inclusive, por aqui, né? Os produtores de bovinos em regime de confinamento têm que iniciar um planejamento de aquisição de insumos diante dessa pressão nos custos de alimentação. Vamos tentar entender esses e outros assuntos no programa de hoje, que está só começando. Para compor a nossa bancada digital, a nossa tríplice bancada volta mais uma vez. Seu Bianco, que é especialista em negócios, está conosco mais uma vez, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócios. Vamos lá, meus amigos, mais uma vez falar então, portanto, sobre esses assuntos que envolvem o agronegócio. Ô, seu Bianco, eu acho que tem coisa aí, hein, nessa coisa com o Macron, com o Lula. O que será que tem por trás dessa relação que parece que é mil maravilhas, hein? Boa noite, Daiane. Boa noite, Jossá. Boa noite a todos que nos assistem. O meu comentário sobre o que o Lula falou para o Macron é sem comentário. Acho que é melhor se ficar de boca fechada do que falar essas besteiras que ele fala. Você tem que ir lá e tem que provar que nós temos qualidade, sanidade, cumprimos todas as exigências. Nós temos que mostrar para eles que nós estamos vendendo um produto bom. Agora, pedir favorzinho para você, me ajude, meu amiguinho. Vamos em frente. Parece mais conversa fiada, né? Uma coisa assim, deixa eu mostrar para o Brasil que eu estou fazendo minha parte aqui, porque no final das contas o Lula sempre foi assim, Daiane. Boa noite, Jossé. Boa noite, Bianco. Muito boa noite a você, telespectador que nos assiste. Olha, Jossé, eu também estou igual ao Bianco, nem gostaria de comentar certas coisas, né? Ainda mais depois da gente ter recebido críticas do presidente francês, aí depois ir falar para ele abrir o coração dele. Mas vamos pensar que seja para algo bom, né? O presidente da França, ele é um dos que mais são contra, né? Mas tem se mostrado e se levantado contra o acordo com a União Europeia, né, do Mercosul.
Então, nesse sentido, talvez ainda tenha algum benefício, mas de outras formas a gente poderia passar por uma síndrome de vira-lata, né? O cara tá lá falando mal do nosso país, do nosso produto, e ele tá tentando fazer um acordo, pedindo para abrir o coração. É algo que é meio contraditório. Vamos debater então sobre esses e outros assuntos. Eu lembro aos nossos telespectadores que nos assistem que você pode mandar agora a sua mensagem no WhatsApp. Eu já quero agradecer, inclusive, o Rafael de Itapurá, que mandou mensagem dizendo que nos assiste todos os dias. Obrigado pela companhia, Rafael. Obrigado a você, telespectador, telespectadora, que nos acompanha também. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, bem embaixo da Daiane aqui. Apontou, já vai direto para a conversa no WhatsApp. E aí você deixa o seu comentário, pode deixar sugestão de pauta por aí também, assim você participa mais aqui do nosso programa, viu? A gente quer a sua participação. Vamos lá debater o agronegócio? Meus amigos, começando falando do Lula e do Macron, então. O Lula está lá na França, né, em uma viagem que inclusive está rendendo vários memes. Daqui a pouco eu até vou chegar numa outra parte, né, e depois de se reunir com o Emmanuel Macron, que é o presidente francês, hoje, em Paris, o Lula agradeceu a hospitalidade que, segundo ele, somente um grande amigo pode oferecer. Ele pediu apoio do presidente francês para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O Lula lembrou que esse ano ele vai assumir a presidência do bloco sul-americano, né, no próximo semestre agora, nesse segundo semestre, o Brasil vai presidir, então, portanto, o bloco sul-americano. E ele falou assim: quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. A gente já havia noticiado por aqui, inclusive, que já foi anunciado, né, não é bem um acordo, foi enfim, já foi feito um anúncio de que daria certo isso. Só que daí precisa passar por corte, precisa passar pela União Europeia, enfim, por vários patamares, várias camadas até esse acordo ser concluído. E em Bruxelas, essa semana, inclusive, teve pressão também, mais uma vez, onde acontece, né? Em Bruxelas, se eu não me engano, está a presidência da União Europeia, né? E aí os protestos normalmente acontecem por lá. Então, o Lula comunicou que a gente já havia falado, inclusive, que existia a possibilidade desse ano que vem, enfim, não se sabe certo daqui quanto tempo esse acordo vai ser assinado. Mas o Lula, pelo menos, sinalizou que esse ano ele quer assinatura. Foi meio molenga, seu Bianco, essa pressão, se é que a gente pode chamar assim, do Lula para cima do Macron, até porque existe, de fato, uma certa amizade entre os dois. Talvez não tão grande quanto o Lula mencionou, mas existe. Os dois são de esquerda, então eles são muito amigos. Vale relembrar, os fatos que ocorreram entre França, Brasil, o Mercosul. O que é o Mercosul, vamos dizer aí? Nós ter um livre comércio de exportação para toda a Europa e toda a comunidade europeia. E o Macron e algum outro país lá são contra isso. Por quê? Porque eles querem, eles precisam proteger os produtores da França. Os produtores da França são ineficientes, produzem muito mais caro e muito mais difícil, então eles não conseguem concorrer com o produto brasileiro, ou o produto do Mercosul em si. E aí, o que é que o Lula vai lá e conversa? Dizendo que é um favorzinho, por favor, dá um favor. Não é, você tem que chegar lá e não é se impor, mas esclarecer o que tem. É muito mais vantajoso para vocês da França terem produto de qualidade, que nós vamos trazer produto de qualidade para o consumidor de vocês, um produto mais barato,
você tem que realçar toda a potencialidade do seu produto. E não pedir, por favorzinho, me compre minha carne. Compre minha carne porque ela é boa, compre minha carne porque tem sanidade, compre minha carne porque eu sou eficiente. E ele poderia dizer, e o Mercosul esse tratado deve ser assinado em virtude do quê? Só simplesmente para nós ter reciprocidade. Cada um. Se o Macron viesse a teimar, porque o Macron depois, na fala dele também, ele já falou que vai prejudicar muito os produtores franceses. Se ele prejudica os produtores franceses, por quê? Porque eles são ineficientes. Então, automaticamente, você já esclareceria ao governo francês que nós temos que fazer isso e que é vantajoso a eles. A maioria da população francesa é vantajosa, por quê? Vai chegar no supermercado deles uma carne muito mais barata e muito mais saborosa e com muito mais qualidade. Agora, eles querem proteger os produtores deles que continuem com os subsídios deles. Então, acho eu que o presidente Lula perdeu uma oportunidade de, sem ser deselegante, mas expor e provar que nós temos todas as nossas qualidades. Era exatamente o momento para ele falar, olha, nós produzimos mais, melhor, com muita qualidade e temos ambientalmente o Código Florestal mais severo do mundo inteiro. Você tem que mostrar o que é que se tem. Mas, infelizmente, ele preferiu ir nesses agradozinhos e, às vezes, isso, no meu entender, você tem que mostrar para o mundo que você tem qualidade. Estou até anotando aqui, perdeu uma grande oportunidade. Essa acho que vai ser a frase de hoje, hein? Perdeu a oportunidade. A fala foi assim, quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Essa é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário. Daiane, vou parafrasear o presidente Lula. Abra seu coração. Vamos abrir o nosso coração, que às vezes é meio peludo para falar do nosso presidente, né? Mas vamos falar de uma forma mais sensata. O Bianco já esclareceu muito bem aqui as minhas considerações, faço as dele, as minhas palavras. A União Europeia hoje é composta de 27 países, né? Que são países que também são relevantes. E o presidente da França tem sido contra, né, a assinatura desse tratado com o Mercosul. E o que significa a assinatura desse tratado de uma forma boa para o nosso país, né, para o Mercosul todo, né, que não se trata só do Brasil, se trata do Mercosul, que são países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, são nossos vizinhos aqui, agora a Venezuela também e Bolívia. Então, esse acordo entre União Europeia e Mercosul faria com que eles tivessem tarifas menores, né? Então, em tese, seriam beneficiados todos ali e teriam parceiros com relação aos tarifaços, principalmente, porque houve uns tarifaços unilateralmente. Então, se esses blocos econômicos fizessem esse acordo, em tese, eles seriam beneficiados dos dois lados. Porém, a França não quer um benefício, porque ela já é muito beneficiada usando os tributos, porque, como o Bianco falou, o produtor lá ele tem um custo mais caro do que muitas vezes eles conseguem vender no mercado. É ineficiente, lá eles não conseguem proteger o meio ambiente, então aqui nem adianta a gente falar em questão que a gente protege, eles sabem disso. Eles só usam essas falácias, essas fakes, para descreditar nosso produto, para que eles também consigam valorizar lá o deles, porque o deles, eles mesmos não seguem nenhum código ambiental e falaram que eles não vão seguir essas novas diretrizes de lei antidesmatamento que a União Europeia criou. Eles não seguem, mas eles querem que o Brasil siga.
Então, esse acordo aí para eles talvez não seja interessante, porque eles gostam de ter mais benefícios sempre. E o Brasil falar que é amigo, né, do presidente, é como que o seu amigo fala mal, né, da sua produção, dos produtos do seu país. Eu não vejo isso como uma amizade, mas enfim, né, cada um com seus interesses. Ele é um esquerdista também, assim como o Lula, então o Lula sempre busca os aliados que tenham, né, a mesma ideologia deles, para que os parceiros sejam sempre de mesma ideologia. Então eles sempre buscam, né, estar alinhados com o pessoal que tem o mesmo pensamento. Para o Brasil, em tese, seria interessante a questão de importar com menos impostos, sim, porque é um acordo até vantajoso, mas hoje eu acredito que se a França se opor, dificilmente eles conseguem ingressar nesse acordo, né? E a França não vai querer ceder porque o Lula pediu para ele abrir o coração. Ele só vai ceder se eles tiverem vantagens. Eles não vão simplesmente, ai, querido, dar um tapinha nas costas. Não, ele vai fazer o melhor para o país dele, para a economia dele, ele não está se importando. Tanto é que se ele se importasse, ele não teria falado mal aquela vez dos produtos brasileiros, né? Então, a gente vê assim, que o tarifaço está aí e não é por isso que eles vão entrar num acordo desses, porque eles também não vê vantagens. Muitas vezes, quando a gente entra num acordo, a gente tem que ver acordo para os dois lados, vantagens, né? Tem que ser um jogo de equilíbrio. E a França só quer ela ter vantagens. Então, para ela não é interessante. E como eu dizia anteriormente também, os profissionais do setor agrícola, eles pressionaram e exigiram que o Macron reafirmasse a rejeição desse acordo perante o Lula, e ele não deixou muito claro a sua rejeição, mas ele expressou-se de certa maneira. Vamos lá, abre aspas, o Macron. É bom para muitos setores, mas comporta riscos, porque países do Mercosul, vejam bem, não estão no mesmo nível de regulamentação. É uma discrepância, não na competitividade e qualidade, mas na regulamentação. Isso não é verdade, seu Bianco? Jussan, mais uma mentira do Macron, não tem? Isso daí ele está simplesmente inventando fatos para poder distorcer a verdade. Só para a gente recapitular também, um produtor rural da França, ele ganha, pode ser até que eu me engane, mas ele ganha, cada vez que nasce um bezerro, ele ganha em torno aí de 500 euros como bônus, como bonificação. Então, simplesmente isso é o quê? É a maneira de que esses países estão tentando de segurar os produtores no campo. E aí vai o alerta também ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro, a sucessão familiar dos produtores rurais brasileiros também, os produtores rurais brasileiros também não estão tendo uma sucessão familiar tão boa quanto era antigamente. Então, a cada vez você vê mais gente querendo sair do campo e ir para a cidade, né? Dificilmente os filhos ou netos desses produtores rurais ficam lá, e cada vez para você ter mais produção agrícola, você precisaria de mais gente no campo. Então, isso também é um alerta para nós brasileiros, para que a gente incentive pessoas a ficar no campo, para que nós tenhamos sempre essa qualificação, essa qualidade e mais produção. O Macron ainda disse assim, queremos mais comércio, mas devemos respeitar... Pode falar, Daiane, pode ir. Esse que o Bianco trouxe é bem interessante, né? Porém, fazendo um contrassenso aqui com o Brasil. Lá na França, eles ganham R$ 500 cada boi, né, cada bovino que nasce. Aqui a gente tem que pagar para tudo que nasce, para tudo que transporta, para tudo que exporta. Justo, a gente tem que pagar até para transportar um animal que é nosso. Você tem que pagar na compra, você tem que pagar na venda, você tem que pagar no transporte. Mesmo que esse transporte seja, por exemplo, para um fim ali cultural,
para levar para uma exposição, para levar para um CTG, para um rodeio. Então, veja só, olha a diferença, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que a sucessão fica difícil, sabe, seu Bianco? O senhor fez um comentário e eu vejo que, assim, um produtor que leva seu filho para a fazenda, como que você mostra uma realidade sem dizer para ele que é só problema, né? Então, dificilmente as pessoas querem um problema para elas. Os filhos sucessores vão querer um problema, elas querem algo que seja mais simples. E às vezes a fazenda em si, se é uma fazenda média ou pequena, normalmente é mais difícil mesmo tocar, porque daí você tem menos funcionário, não é tão empresarial, né? E a gente tem uma lucratividade muito comprometida. Então, nesse sentido, se a gente for ver na linha de sucessão, o desestímulo do Brasil é muito grande. Enquanto lá eles pagam para o bezerro que nasce, aqui eles tiram dos bezerros que nascem. É mais ou menos nesse sentido que eu queria falar sobre a sucessão. A sucessão é muito importante, eu concordo, mas o fato de que a sucessão não acontece mais são porque, muitas vezes, os pais não conseguem demonstrar para os filhos por que continuar, né? Porque para ser uma vocação, você precisa ter no coração também uma missão. E daí, só querer matar um leão por dia também não é fácil de conseguir suceder. Então, fica o alerta aqui, né? Que a gente não tenha tantos impostos, tantas coisas. E no Brasil, a cada 38 dias desse novo governo está sendo criado ou aumentado um novo imposto. Então, fica aí uma reflexão, né? Por que que a sucessão não aumenta no mesmo nível que deveria? Isso me fez lembrar, Daiane, eu já vou passar a palavra para o seu Bianco, que eu tenho certeza que ele tem coisa para falar, mas só para contribuir com outra informação que está muito relacionada com o que você acabou de falar, o Brasil é frequentemente apontado como um país que oferece o pior retorno à população em relação aos impostos arrecadados, especialmente quando comparado aos 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. Esse dado, ele é um dado mesmo, ele está evidenciado pelo Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, que é elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Olha números, a carga tributária em 2023, ela foi 33%, 33,4%, para ser mais exato, do PIB brasileiro. 33,4%. E cadê todo esse retorno? Ou seja, a gente paga muito imposto, a exemplo do que a Daiane falou, não recebe o dinheiro quando o bezerro nasce, paga imposto para transportar, paga imposto para tudo. E cadê o retorno disso tudo, seu Bianco? Infelizmente, não temos retorno. O governo diz que o imposto é caro porque o povo sonega, o povo diz que sonega porque o imposto é caro. Então, aí não sabemos. Mas eu só queria, para completar também, Jussa, contar uma historiazinha de um produtor amigo meu, que ele saiu quase do zero e montou uma granja de suinocultura fantástica, criou seus filhos, formou os 3 filhos, 2 filhas e um rapaz, os 3 fizeram faculdade, e agora ele está com um grande problema, que nenhum deles quer ir tocar, ou administrar, ou trabalhar com a granja de suinocultura, porque eles acham assim que a granja de suinocultura, ela pelo menos assim, não é um trabalho leve. Então, infelizmente, o sonho do pai, que o pai trabalhou, fez tudo, infelizmente, coloca a granja hoje à venda em virtude dessa falta desses filhos de poderem acompanhar ele, ou dar sequência. Daiane. Vou me colocar à disposição para adoção. Boa ideia. Se tiver algum produtor que quiser me adotar, que os filhos não queiram tocar, estou aqui. Uma piada, uma brincadeira que mostra, inclusive para quem está no meio,
que sirva isso de informação para quem porventura não conheça, um termo que é muito comum para quem na pecuária vai em granjas de porco ou em áreas de gado e vem aquele cheiro que é desagradável de estrume, De como que é o dinheiro. nome? E é Cheiro de isso, dinheiro. exatamente isso, Daiane. Quem é do meio anda por ali e fala, alguém vai falar assim, nossa, que fedor. Quem é do meio fala, é cheiro de dinheiro, porque é um meio rentável. E às vezes usar do bom humor ele serve para isso também, porque no final das contas tá ruim para todo mundo. Os impostos todo mundo tem que pagar. A mão de obra tá difícil para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer é colocar a cara e seguir. Mas eu queria trazer um outro ponto também para esse debate, que tem um vídeo que está circulando nas redes sociais das duas primeiras damas, a Janja da Silva e a esposa do Macron, Emmanuel Macron, né? As duas se encontraram e deram um abraço tão acalorado, tão... Nossa, melhores amigas. E não sei se de fato nos bastidores ocorre uma amizade entre elas ou não, mas nesse meio político existe muito das aparências. As aparências, elas valem muito, né? Então, às vezes, para que as pessoas de fora acreditem que existe, enfim, tudo por aparência. Mas o que eu queria trazer era um ponto de vista que a gente aprendesse a valorizar aqui, ó, a nossa terra, o nosso Brasil, os nossos produtores. Eu acho que o brasileiro sempre foi de valorizar o exterior. Eu quero fazer uma viagem, o meu sonho é conhecer a França, o meu sonho é conhecer os Estados Unidos, o meu sonho... Por que não conhecer o Brasil, que é rico em diversidade, é rico em muita coisa, é rico em diversidade de florestas, em diversidade enfim, de muita coisa. O Brasil é riquíssimo. Então, eu acho que o ponto de vista que eu queria trazer para a gente se encaminhar para finalizar esse debate é de vamos ser mais patriotas de fato, ao invés de ficar naquela falácia antiga de eu sou patriota, mas a gente não vê o patriotismo no sangue de muitos brasileiros. Então, valorizar mais o nosso Brasil, explorar o nosso Brasil, ao invés de ficar pagando pau para gringo que estão por aí, ó, falando da gente, e não só pelas costas, aos ventos aí, seu Bianco. Só quero completar que nesse imenso Brasil nós podemos gastar, vocês principalmente que são novos, vão gastar a vida inteira e não vão conseguir conhecer o Brasil inteiro de ponta a ponta, que tem muito e muito local para nós conhecer. Vamos pegar carona nessa tua fala, José, vamos prestigiar o que é nosso, vamos valorizar o que é nosso, que é daqui que sai o nosso suor, que é daqui que sai o nosso dinheiro e que é daqui que tem que ficar. Nesse ritmo que você está viajando, dá para conhecer até o resto da vida sim, viu? Todo o Brasil. Daiane. Gessam, mas fica aqui o nosso comentário, né, Gessam? Eu não concordo que as pessoas não façam uma sucessão familiar. Só que existe uma justificativa, né? E por isso que a gente fez esses comentários, porque eu sei quanto que é difícil. Mas é difícil, mas é muito pior sem, né? Então a gente ainda tem, quem tem a propriedade, o patrimônio, tem que dar muito valor, dar valor aos pais, dar valor no negócio, porque hoje em dia, para você montar um negócio, para você começar a ser agricultor hoje, é praticamente impossível, né? Para você fazer o que os nossos pais fizeram, aqui no nosso estado, por exemplo, já fica inviável praticamente. Os preços já estão muito altos. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, dificilmente compra de novo. Então, valorizem sim, né, a agricultura, a pecuária, porque é algo muito difícil de ser construído. E depois que é construído, para voltar de novo, não é fácil. Eu diria que é quase impossível. Tá aí o seu Bianco, que é especialista em negócios, que poderia dizer... Mas fica aqui minha reflexão, porque a gente sabe que no campo tem muitas dificuldades, a gente até brinca, né? Mas só que é um patrimônio, é toda uma história,
de uma família inteira, né? Que muitas vezes veio o avô, depois passou para o pai, e agora na hora de passar para os netos sabem que da dificuldade muitas vezes não querem suceder. Mas vender nem sempre é a melhor escolha, porque é algo da cultura, é algo que vem de gerações. Então é muito fácil a gente vender as coisas, né? Mas difícil mesmo é conseguir conquistá-lo. Então ficou só essa reflexão aqui. E com relação ao nosso outro assunto, eu quase me perdi, mas no tema do Macron, mas eu não vejo que ele tem interesse em fazer esse acordo. E o Lula vai ter que ficar muito tempo ali na presidência, né? Porque ele falou que não vai sair até assinar. Eu não acredito que saia a assinatura. O mandato é só de 6 meses. Vai ser igual. Tem um meme que eu já vi na internet: a mulher grávida na Copa, no jogo. E escrito na barriga dela assim, né? Esse vai nascer hexa. É a gestação mais demorada do mundo, né? Porque até agora o neném tá na barriga da mulher, porque ainda não é hexa. Então o Lula só vai sair da presidência a hora que conseguir. Vamos ver quanto tempo que vai durar essa gestão, esse mandato, que normalmente é de 6 meses. Pelo jeito ele vai ter que ficar uns 2 anos aí. Vamos lá, seguindo o nosso programa, meus amigos. Tem mais um assunto para a gente conversar por aqui, que envolve também o Brasil com outro país. Nesse caso é Angola, né? Que o ministro Carlos Fávaro ele fez uma reunião, uma videoconferência ontem com o ministro de Agricultura e Florestas da Angola para avançar nos acordos aí entre os dois países para ajudar lá na implementação da agricultura lá na Angola. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O intervalo é rápido, voltamos já. Agora o debate dessa quinta-feira, dia 5 de junho, está de volta. A você que continua conosco, muito obrigado pela companhia. Você que chega agora, continue conosco, ainda tem debate agro por aqui. Não se esqueça que você pode participar conosco mandando o seu WhatsApp. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. Mande a sua mensagem, participe por aqui. A exemplo do Rafael, da cidade de Itapurá, mandando sua mensagem, dizendo que assiste a gente todos os dias. Você também pode mandar sua mensagem de carinho, de ódio. Mentira. Mande sua mensagem, a sua participação por aqui, a sua sugestão de pauta. Olha, que tal falar sobre tal assunto? Você pode participar por aqui também. Fica a dica aí, viu? Vamos seguindo. Agora a gente fala da videoconferência, uma reunião entre o Carlos Fávaro, que é o nosso ministro da Agricultura, e o ministro da Agricultura e Florestas da Angola, que fizeram essa videoconferência ontem para falar sobre o Programa de Investimento Produtivo Agropecuário Brasil-Angola. Bom, vamos relembrar que já tem algumas negociações. No mês passado foi uma comitiva de aproximadamente 30 produtores rurais lá para Angola para avaliar, dar uma voltinha por lá, conhecer melhor as terras, já no intuito desse acordo, né, que vem sido discutido. Além disso, o presidente Lula recebeu também, foi no finalzinho de maio, né, o presidente angolano, João Lourenço, para falar sobre isso, essas tratativas, e ficou aí, né, um acordo meio que no ar e que ele está sendo construído. Eu já vou trazer aqui comigo a nossa bancada tríplice digital, o seu Bianco, que é especialista em negócios, e a Daiane Kirneves, especialista em agronegócios, meus amigos, porque a gente já havia tratado por aqui sobre quais seriam os benefícios para o produtor brasileiro sair do Brasil e ir até Angola. Claro que existe, está até aqui no site do mapa, né, do Ministério da Agricultura, que isso tem muito a ver com a intenção do Brasil em ajudar na segurança alimentar e tudo mais, o que é um discurso muito bonito.
mas nem tudo fica no discurso. Alguém vai deixar a sua renda aqui no Brasil para talvez arriscar tudo lá na Angola? E aí vocês chegaram a comentar sobre a possibilidade do que seria uma alternativa para o brasileiro, para ele vai ter que ter um benefício, a não ser que o Brasil, através de subsídios ou algum outro tipo de benefício, traga vantagens ao brasileiro, ou que lá na Angola o brasileiro consiga, além de contribuir para a segurança alimentar, tenha vantagens financeiras. A gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de outra coisa, a gente está falando de dinheiro mesmo. E aí a proposta ela começou a ser ajustada. Essa proposta ela contempla a concessão de terras agricultáveis em território angolano, que nada mais é o que vocês, os senhores, já haviam falado. Daiane, essa é uma coisa que, se eu não me engano, você chegou a comentar bastante, né? Falou sobre um período que seria ideal e mínimo, um período mínimo que seria ideal para que o produtor tivesse segurança jurídica, né, em cima disso tudo. Sim, José, a gente só consegue saber se esse acordo, se essa parceria seria viável depois que algumas regras fossem colocadas, né? Por exemplo, esse acordo prevê uma concessão de terras, né? Mas vai ser uma concessão por quanto tempo? Vai ser para sempre? Vai ser por 10 anos? Vai ser por 20 anos? Né? Porque toda vez que a gente fala de um acordo e uma possibilidade de parceria, a contrapartida de quem vai até Angola, com certeza será investimento. Nada que a gente faz hoje em dia, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de plantação é sem investimento. E você investir em um local que já está pronto, toda a infraestrutura, é uma coisa. Agora, quando você parte do princípio de que é um lugar que vai iniciar, que não tem estrada, você vai ter que ser muito desbravador. Aquelas pessoas que vão para lá também vão passar muita dificuldade, né? Lugares que não tem tanta infraestrutura. Da mesma forma que as pessoas que vieram aqui no estado de Mato Grosso passaram, né, há 40 anos atrás, sem estradas, sem hospitais, sem infraestrutura, muitas vezes sem casas, sem energia elétrica, vão ter que passar lá também. E isso tem um custo, né? Porque daí vão ter que abrir estradas, vão ter que fazer armazéns, porque hoje em dia a gente não tem a situação da agricultura já bem definida lá. E por que o mais importante para mim, no meu ponto de vista, é que a legislação seja adequada, as normas do país sejam adequadas para esse acordo. Porque existe a necessidade de fazer a concessão certa, sem a possibilidade de ser prorrogada no meio do jogo, né? No meio do caminho. Depois os investimentos, para a gente conseguir retirar esses investimentos, vão um período de tempo. Então, a legislação adequada, sem a possibilidade de revogação desse prazo, né, no meio do período. Outra situação lá também não é prevista, a questão de pesquisas e tecnologias, muitas vezes, de desenvolvimento, né, de novas culturas. Então, abrir o leque de possibilidades de plantio, de pesquisas, de possibilidade de plantio, inclusive, de sementes transgênicas, né? São sementes hoje que têm mais tecnologia, que conseguem ter uma maior produtividade, porque lá hoje parece que eles só podem plantar e só tem disponível sementes transgênicas. Transgênicas não, as convencionais. Não que sejam problemas convencionais, mas assim, quando a gente fala de um solo diferente, que a gente não conhece ainda, aplicar novas tecnologias significa mais produtividade. Muitas vezes as convencionais elas têm uma produtividade mais limitada também. E dependendo do tipo de solo, o clima, a temperatura, é necessário a gente usar a tecnologia, investimentos, né? E também estudos nessas áreas. Então, para que tudo isso seja feito, a necessidade da legislação contemplando essas informações é imprescindível. Eu não vejo uma forma que seja viável sem que esse tempo seja respeitado e a legislação seja corrigida ou feita, né, para ser adequada. E está previsto, inclusive, uma adaptação, a gente só não sabe exatamente o que
né? Mas estão previstos ajustes na legislação angolana sobre a proteção de cultivares, sementes transgênicas e propriedade intelectual estão aí, mas não está claro ainda, né, o que vai ser mudado. Seu Bianco, eu sinceramente, eu ainda não consigo ver vantagem para o brasileiro, porque você se desloca por um período para depois você arrumar suas trouxas e voltar embora. Jossá, os primeiros ajustes disso aí seriam um contrato de comodato por 50 anos. Agora, o governo brasileiro até quer um contrato por 60 anos de comodato. Isso é um modal assim que eu vejo que é muito bom para quem? Para um arrendatário. Pessoa que é um arrendatário, principalmente no Centro-Oeste, então ele poderia ir para lá. Ele não tem tanto recurso financeiro, mas o governo de lá e o governo brasileiro iriam dar esses financiamentos e ele poderia ir para essa produção. Quais os grandes problemas disso daí? Que eu vejo assim um problema. Esses países aí, vamos dizer, outros países fora do Brasil, você não tem uma segurança jurídica, você não sabe sobre milícias, sobre, vamos dizer, os sem terra. Aqui uns anos é capaz que apareça um sem terra de lá, e daí querem te tomar aquilo que você fez e que você, depois que você aprontou a terra, esse pessoal pode ser que comece a querer te tomar a terra. Então, de repente, é uma oportunidade. Vamos recapitular o que foi feito nossos antepassados, que vieram, seja da Europa, da Itália, do que vieram para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, se expandiram para o Brasil inteiro e abriram fronteiras. Então, essa é uma maneira também. Apenas, então, somente aí agora é um outro país, uma outra legislação, segurança jurídica e todos esses problemas que cada país tem sua particularidade. Mas o clima deles lá é excelente, é clima idêntico é tropical, é um clima tropical. Então, as terras, pelo que a gente tem informação, tem um poder de argila bom. E por que é que a gente vê muito assim, só para acrescentar, ontem eu até recebi no WhatsApp uma mensagenzinha, onde é que estão as terras mais valorizadas do Brasil? Dentre as 5, 3 estão no Mato Grosso. Em quinto lugar estaria Nova Mutum, em segundo estaria Lucas do Rio Verde e em primeiro Sorriso. No meio dessas aí tem uma em Barreiros, acho que é na Bahia. Então, por que é que talvez alguém se sujeita a ir para Angola? Porque não tem o capital suficiente para poder comprar essas terras que são produtivas nessa região. E lá, de repente, é uma região idêntica a Sorriso, a Lucas do Rio Verde, é tropical. Então, de repente, alguém se sujeita a ir para lá. Porém, as empresas que já foram para lá e que estão lá, pelo menos hoje, são empresas grandes, de grande porte. Inclusive, se não me engano, a empresa Pineço, acho que está lá. Então, são empresas grandes que pensam, de repente, num monopólio, uma coisa grande, que vão levar. Eles vendem tratores, eles vendem semente, então tem todo um processo por trás. Talvez não é tão fácil para um pequeno produtor ir para lá. Porém, para essas grandes empresas não teria uma dificuldade tão grande. Eu começo a enxergar, com esse seu ponto de vista, que o público-alvo seria mais o trabalhador, porque se a gente está falando de pessoa que tem conhecimento, a gente está falando daquele grande produtor que ele já está estável no Brasil. E ele que tem experiência, porque há 40 anos atrás ele começou a desenvolver e atrás de números e atrás de erros e acertos, então esse cara tem experiência. Então, se a gente vai entrar com uma mão de obra diferenciada, vai mandar quem lá para Angola? O trabalhador ou a pessoa que menos... É uma ótima oportunidade para ele. Não estou falando que isso não deve ser feito. Pode ser feito sim, mas só que aí vai precisar não da experiência desse que será um produtor que vai estar ali participando desse programa. Quem vai ser o grande diferencial
vai ser o Brasil com o oferecimento aí dos seus cursos, dos seus dados de pesquisa através da Embrapa. E para mim o grande diferencial vai ser isso, não o produtor, e sim o Brasil colaborando com todas as informações que possui. Daiane, vamos finalizar esse assunto? José, essa informação até que o Bianco passou, às vezes a gente vê assim como uma coisa muito maravilhosa, né? Os olhos até crescem, mas o que me deixou um pouquinho receosa com relação a essas informações é que a gente lê às vezes algumas outras matérias que não estão necessariamente em conjunto com essa informação, que foi a concessão de 10 mil hectares para a área de plantio de uma empresa de cana-de-açúcar. Porém, ela não utiliza grande parte dessa área. E isso me acendeu um alerta. Por que ela não utiliza? Porque não é agricultável, porque não é viável. Ela tem concessão. Então, assim, algumas questões também levantam um despertar, né? Porque, afinal de contas, não vai para lá quem não pode investir, quem não tem dinheiro para investimento. Então, assim, qualquer pessoa não consegue ir para lá também, né? Se fosse para ir para plantar, tem que ter um recurso próprio. Não sei se lá vai ter alguma linha de financiamento, mas eu acredito que no começo provavelmente não. Então a gente tem que pensar em todos esses moldais, né? Por isso que a gente tem um pouco de dúvida também com relação à plantabilidade. Já existem produtores lá brasileiros que plantam, né? Mas eu não sei de todas as regiões, então teria que ser feito também uma análise muito bem feita. Análise de solo, a gente até falou, né, da possibilidade da Embrapa aí fazer pesquisas. Aí sim, eu acredito que seja mais interessante depois um campo de pesquisa, porque empiricamente a gente já aprendeu aqui no Mato Grosso, né, começar tudo de novo é um pouco mais difícil. Para mim isso tudo ainda está muito, não sei, para mim está muito esquisito isso tudo, mas a gente segue acompanhando e torcendo para que dê certo, né? A gente só vai saber se vai dar certo se tentar, né? Mas eu não me colocaria à disposição. Vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje. Depois a gente volta falando sobre o custo da alimentação que está pressionando confinadores em Mato Grosso. A gente volta já. Agrodebate de volta agora para falar sobre o custo da alimentação, né? Para quem é confinador e no estado de Mato Grosso, que esses custos estão pressionando, né? Os produtores rurais com a aproximação do período da seca em Mato Grosso, que nós comentamos ontem por aqui, né? Os produtores de bovinos em regime de confinamento estão fazendo um planejamento para aquisição de insumos, porque tem pressão aí nos custos de alimentação. Segundo a análise semanal divulgada pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que saiu nessa segunda-feira, o DDG, que a gente sempre falou por aqui, né, foi cotado em média a R$ 1.127 por tonelada na parcial de maio. É uma alta de 43,12% em relação ao mesmo mês no ano anterior. Seu Bianco e Daiane Kernev, voltem aqui comigo, por gentileza. O DDG ele está presente aqui no nosso programa, a gente fala sobre ele e muito. Seu Bianco, o que se deve ao aumento do DDG aí? A gente falou sobre ele recente. E com essa alta dele aí, de que maneira? Isso não deveria estar mais barato? Agora que a gente está chegando também numa colheita do milho, aí a tendência não é baratear? O que o produtor, o confinador, ele deve esperar aí em relação a esses produtos? Jossan, os dados que você trouxe aí são dados do resultado no mínimo no final de maio. Então é entre safra ainda do milho. Até o final do mês de maio, para as indústrias de etanol, não havia entrado o milho da safrinha ou segunda safra. Então a tendência disso aí é baixar muito. Vamos em números reais na região aí do Centro-Oeste.
o milho estava até R$ 80 a saca. Em 30 dias ele veio para 50 e agora já veio para 38. Então esse DDG aí, ele vai ser, esses 46%, você falou, né, que aumentou 46%, eles serão exterminados aí já, esses 40%. E outra coisa, está se falando muito do DDG seco. Então, a viabilidade para não é que não seja viável, né? Uma melhor viabilidade num confinamento são confinamentos ao redor dessas indústrias de etanol, que aí você pode comprar e usufruir o DDG molhado, que com menos, ele deve ser consumido aí em poucos dias, 3, 4, 5 dias, e o frete disso também é um pouco mais caro. Porém, se você está no raio aí até de 50 quilômetros dessas indústrias, esse processo não tem um custo muito elevado. Então, a grande vantagem seria perto disso. Ah, não, eu sou confinado, meu confinamento fica em São Paulo. Aí tem que ser o DDG seco, e aí o valor realmente sobe um pouco mais. O farelo de soja ele registrou uma queda de 8,86% no comparativo anual. E aí, Daiane, eu queria te perguntar se, na tua opinião, essa diferença de preço, né, que a gente está vendo aí para o mesmo período do ano passado, o DDG 43% mais caro em relação ao ano anterior, se isso, na sua opinião, está ligado a esse atraso de chuva, de colheita, de tudo mais? Com certeza, Jossan. No mesmo período do ano passado, o milho, né, já estava com um preço mais abaixo, e esse ano realmente, né, a gente teve um atraso aí no período de colheita da soja para plantar o milho, então nessa mesma época já tínhamos praticamente milho à disposição, final de maio, né? Então teve esse aumento por conta disso, que foi o final ali, igual o seu Bianco comentou, entre safra. Mas analisando aqui os fatos e os dados, a gente sabe que o pecuarista ele pode se planejar de uma forma a integrar outras coisas para a alimentação, né? Do seu gado, dos seus bovinos e dos seus caprinos, muitas vezes. Aqui a gente está falando de um aumento do DDG, porém a gente tem uma redução de 8,86% no mesmo comparativo anual com o farelo de soja. E o farelo de soja, ele tem 46% de proteína, um alimento riquíssimo. Então, por que o pecuarista vai pagar a mais um DDG se ele pode usar o farelo de soja? Então, é uma questão de estratégia também, né? De fazer essa modificação, usar um pouquinho de alternativas que estão mais vantajosas. A gente também tem, lembra que a gente trouxe no programa esses dias a torta de caroço de algodão também, que está sendo utilizada também na alimentação bovina e também traz ali 26% de proteína. O caroço do algodão e outras fontes também que podem ser utilizadas. E por que não usar o farelo de soja, que é muito mais proteico nesse momento e está abaixo? Então eu não vejo que o pecuarista vai ter prejuízo, muito pelo contrário. Eu vejo que se ele estiver atento aos mercados, ele vai ganhar dinheiro ainda nesse momento. Olha, eu acho que falou muito bem, viu, seu Bianco? Fala muito boa, eu acho que faz todo sentido, inclusive o IMEA ressalta que o cenário reforça a necessidade de um planejamento estratégico por parte dos confinadores para mitigar esses efeitos aí de alta e baixa dos custos de alimentos, né? Então, o produtor, mesmo que ele seja um pecuarista, ele tem que estar de olho na agricultura também, que está diretissimamente ligada às suas culturas. Seu Bianco, obrigado por hoje. Valeu, doutor Daiane, valeu, Jossan, valeu a todos que nos assistiram, um abraço a todos e até amanhã. Daiane, obrigado por hoje. Obrigada, Jossan, muito obrigada, Bianco. Um beijo para minha Lavínia, um beijo para o meu Pietro e um beijo a todos os telespectadores. Muito obrigada, vocês que nos assistem, mandem recados para a gente, o telefone está aqui.
Obrigado. Tchau para vocês. Até amanhã. Até amanhã, uma boa noite. Vamos reforçar então o pedido para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Tá aqui o WhatsApp. Aponta a câmera do seu celular, que já vai abrir o bate-papo aí com o número do Agrodebate. A gente quer ouvir tua opinião e quer a sua sugestão de pauta também. Amanhã a gente volta com mais. Hoje é quinta, amanhã estaremos juntos. Boa noite e até amanhã.